Interação com a graça. A prontidão e o compromisso de um homem não são suficientes se ele também não desfrutar a ajuda que vem do alto. Igualmente, a ajuda do alto não nos trará benefício algum, a não ser que também exista compromisso e prontidão da nossa parte. João Crisóstomo. Li uma ilustração simples e, ao mesmo tempo, fantástica a respeito da graça. Quero compartilhá-la aqui. Tony Cook disse: há um antigo desenho animado chamado Dennis o Pimentinha, que retrata lindamente o conceito da graça. Dennis e seu amiguinho Juca estão saindo da casa de sua bondosa vizinha, senhora Wilson, com as mãos cheias de biscoitos. Juca diz a Dennis: eu me pergunto o que fizemos para merecer isso. Dennis então explica de uma forma que só uma criança poderia fazer. Ora, Juca, a senhora Wilson não nos dá biscoito porque somos legais, e sim porque ela é legal. Se pudermos entender esse simples desenho, então estaremos começando bem em nossa compreensão a respeito da graça. A graça pela qual Deus nos salvou, que é bem melhor do que biscoitos, é baseada na bondade dele, não em nosso desempenho ou perfeição. Trata-se de uma analogia maravilhosa. Como já vimos, essa é uma verdade bíblica incontestável. Se o homem entende a condição pecaminosa de sua natureza, bem como a consequente condenação merecida, não há outro caminho senão crer na obra de Cristo, que, pela graça divina, nos inocentou. O problema, entretanto, é que nos recusamos a enxergar o quadro todo, o outro lado da moeda. Esse outro lado indica não o merecimento, mas a responsabilidade humana. Se na analogia apresentada a salvação é algo parecido com os biscoitos, devemos questionar: todos os seres humanos ganharão esse biscoito? Trata-se de algo inevitável ou automático? Acontece só porque Deus é bom? É lógico que a bondade divina é o ponto de partida, como disse Paulo. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Romanos 2,4. Para que a graça encontre lugar para agir em nós, precisamos entender a nossa responsabilidade de interagir com ela. Já vimos que a graça é uma força capacitadora, disponível para vencer a tentação e o pecado. Mas o que esperar desta graça? Certamente, não se trata de uma ação unilateral divina. O fato de Deus ser aquele que sempre faz o primeiro movimento não anula o fato de que, à semelhança de um jogo de xadrez, não haja, em contrapartida, a necessidade de movimento da nossa parte. A mesma Bíblia que apresenta a realidade do trono da graça com clara aplicação à pessoa de Cristo também diz que devemos nos aproximar de Jesus, nosso sumo sacerdote, se queremos receber ajuda. Hebreus 4, verso 14 ao 16. E esta é a nossa parte. Se a graça operasse sozinha, sem ação nenhuma do homem, as Escrituras não nos convidariam para que acheguéssemos ao trono da graça. Achegar-se é aproximar-se, é chegar perto. Isso depende de nós, ou seja, é responsabilidade humana. Se assim não fosse, a resposta a ser dada aos que não vencem o pecado seria mera e simplesmente que, nesse caso, Deus não teria feito a parte dele para nos ajudar. A verdade é que o homem sem a graça nada pode fazer. Por outro lado, a graça divina também não opera sozinha, sem a cooperação humana. Como já definido, é necessário, ao mesmo tempo, um posicionamento nosso e busca do favor de Deus, que precede do trono da graça. Ou seja, é necessário que haja interação com a graça. Costumo afirmar que a graça não apenas age, mas também reage. Se por um lado a graça se manifestou salvadora, Tito 2,11, o que revela a parte de Deus, por outro lado, o homem precisa se arrepender e crer para ser salvo. Marcos 1,15.
pois é pela fé que ele tem acesso à graça. Romanos 5:2. A mesma Bíblia diz que a salvação procede de Deus. Romanos 1:16, Efésios 2, verso 8 e 9. Também aplica ao homem o imperativo, salvem-se, Atos 2:40. Como poderia ser dada uma instrução generalizada de um movimento humano em direção à salvação, se isso não fosse possível? Estaríamos, ao admitir essa possibilidade, contrariando a inerrante Bíblia ou acusando Deus de mentiroso ou, no mínimo, de enganador. A porta de entrada da graça, portanto, é a fé. Paulo falou a esse respeito aos romanos, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça. Romanos 5:2. Se a maneira de adentrar a graça divina é pela fé, de quem é a responsabilidade de crer? Novamente, vemos as Escrituras apresentando um aspecto da interação divina e humana. Por um lado, a fé procede de Deus, Romanos 10, verso 17 e Romanos 12, verso 3. Por outro, a Bíblia responsabiliza o homem por crer, Mateus 3:2, João 14:1. Logo, constatamos mais uma vez a interação. O homem não pode crer em Deus e isso é um fato. Contudo, ao decidir corresponder ao Criador e acreditar, a criatura recebe, em contrapartida, a fé, que é uma dádiva do alto. Tiago 1,17. Caso não haja receptividade humana, a fé que procede de Deus não invadirá o coração do homem como um ato unilateral da parte do Criador. Se assim fosse, qual seria o sentido da afirmação? Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Se só pudesse crer aquele a quem Deus determinasse que cresce, o que significa admitir que aquele que não pode crer também teria sido divinamente vetado da possibilidade de crer, como a questão de agradar a Deus seria discutida? No caso de determinismo absoluto de todas as coisas, então todos estariam agradando o Criador, porque, desse modo, não somente não seria possível contrariá-lo, como também todos executariam sua vontade prévia. Entretanto, contrariando essa ideia, a responsabilidade de crer é transferida para o homem, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11:6. Não compreendemos a tentativa de dicotomizar o assunto da responsabilidade de aproximação, transferindo-a a apenas uma das partes, ou a deidade ou a humanidade. A palavra para essa compreensão está em entendermos a interação necessária entre duas partes. O mesmo evangelho que registrou as palavras "Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair", João 6,44, primeiramente assinalou: "Vocês não querem vir a mim para terem vida", João 5,40. Qual é a solução? Abrir uma disputa entre as afirmações ou entender que elas se somam, revelando aspectos distintos e complementares de uma mesma verdade? Quanto à afirmação do Messias, "Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi", João 15,16, esta pode ser vista pela perspectiva da iniciativa de quem faz o primeiro movimento, não da eliminação de responsabilidade, o que continua fortalecendo a ideia de graça preveniente. Outros sustentam o conceito de que isso diz respeito ao chamado ministerial, não salvífico. Entretanto, mesmo se assim for, também não anularia as demais afirmações de que o movimento inicial sempre foi e será divino. Não estou tentando em absoluto negar o aspecto divino ou seu caráter de ponto de partida de todos os desdobramentos do processo redentor, o que é inquestionável. Entretanto, é igualmente inegável que há atitudes humanas que atraem a expressão da graça divina, ao passo que, em contrapartida, também há outros que a afastam.
Tiago falou acerca disso. Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz as Escrituras: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tiago 4,6. Se o fluxo da graça de Deus independe da participação do homem, qual é a razão de se fazer essa notória distinção entre o soberbo e o humilde? O texto não diz que a pessoa é soberba porque lhe falta graça, enquanto o outro, por sua vez, é humilde porque a graça lhe sobra. É o contrário. Alguns recebem graça maior porque interagem devidamente com ela. Por outro lado, há aqueles que vedam o fluxo divino da graça e, desse modo, se excluem daquilo que o Eterno disponibiliza a todos. Quando Cristo falou dos 2 homens que foram orar no templo, Lucas 18, verso 9 ao 14, asseverou que um foi justificado e o outro não. Qual é a razão dada por Jesus? Uma escolha arbitrária feita pelo Altíssimo? Não. O comportamento de um atraiu a graça, que quer se manifestar em todos, e a atitude do outro a repeliu. Não nos referimos aqui a ser merecedor da graça, porque não se trata disso. O homem que saiu do templo justificado, segundo o Senhor, não apresentou as obras da lei, não foi justificado por bom comportamento, ao menos segundo a avaliação humana, mas sim pelo arrependimento, pelo reconhecimento de sua miséria e insuficiência. Ele se abriu à suficiência divina, uma vez que era considerado um pecador, não apenas por si, como também por todos. Já o outro, patente religioso, que se orgulhava das obras da lei, sem porém se dar conta de sua própria miséria ou insuficiência aos olhos de Deus, vedou o fluxo, disponível a todos os homens, da graça divina. Se a graça fosse determinada apenas pelo Senhor, independentemente da interação humana, qual seria o propósito de, nessas 2 passagens bíblicas, destacar o comportamento humano? Após a pregação de Paulo e Barnabé em Antioquia da Pisídia, a mensagem foi bem específica. Despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Estes conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. Atos 13, verso 43. A palavra grega traduzida por continuar é epimeno, e seu significado é permanecer em ou com, esperar, demorar, continuar, perseverar. Se não temos responsabilidade alguma de interagir com a graça divina, qual é o propósito ou significado de uma orientação como essa? O que significa então perseverar na graça de Deus? A verdade é que a graça pode fluir livremente da parte de Deus e ser desperdiçada pelos homens, razão pela qual Paulo exortou aos coríntios. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus, segundo aos Coríntios 6:1. A afirmação para não receberem em vão a graça de Deus merece a nossa consideração. Por que razão seria feita tal exortação senão pelo reconhecimento de que é possível impedir a graça divina de cumprir seu propósito? Observe que o apóstolo não fala de gente que não recebeu a graça. Ele fala da possibilidade de, mesmo recebendo a graça divina, acabar não deixando que ela cumpra o seu propósito. Caso não haja interação entre o homem e Deus, porque seria dito que somos cooperadores de Deus? Em sua primeira epístola aos Coríntios, Paulo declarou: "É a sua graça que me foi concedida, não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo." 1 aos Coríntios 15:10. Por que o apóstolo, ao falar da graça divina, empregaria o termo "não se tornou vã"? Se ela não pudesse ser anulada, qual é a razão de tocar nesse assunto repentinamente?
Escrevendo aos Gálatas, Paulo mostrou que a atitude errada deles de querer regredir à lei de Moisés os faria anular a graça, algo que ele mesmo não faria. Não anulo a graça de Deus. Gálatas 2:21. Se a graça não pudesse sofrer anulação, qual seria o propósito dessa declaração? Sem contar que adiante, na mesma epístola, o apóstolo diz explicitamente: vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. Gálatas 5:4. Se é impossível que alguém caia da graça, notemos que não foi dito que Deus os jogou fora dela. Tal definição não seria contraditória? Se é verdade que alguém pode, por si mesmo, sair da graça, como então deduzimos ser possível entrar nela sem a interação do homem com Deus? É impossível atentar para o ensino bíblico da santificação e ignorar a necessidade de interação humana com a graça divina, bem como a nossa capacidade de impedi-la de cumprir seu propósito em nós. Veja mais uma porção das Escrituras. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Hebreus 12, verso 14 e 15. A tradução brasileira registra para que a ninguém falte a graça de Deus. A Nova Versão Internacional optou por que ninguém se exclua da graça de Deus. A Nova Versão Transformadora, que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Boa parte das traduções inglesas focam no termo cair ou falhar. Falando do novo nascimento, John Wesley, que nadou contra as correntezas doutrinárias de muitos pré-deterministas em seus dias e de uma longa tradição de ensino contrário ao comportamento da graça na nossa vida, afirmou: são também salvos do temor, embora não da possibilidade de caírem da graça de Deus e privarem-se das grandes e preciosas promessas. Caso alguém acuse Wesley de mudar uma tradição de muitos séculos, saio em defesa do fundador do metodismo e questiono quem deu o direito, a quem quer que seja, de mudar não a tradição, mas a clara apresentação das Sagradas Escrituras que predominavam desde os tempos dos apóstolos? Se não é possível separar-se da graça, então por que aconselhar os irmãos a atentar diligentemente para que isso não ocorra? No final do mesmo capítulo, o escritor volta a tratar da responsabilidade de cooperação. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Hebreus 12, 28. O que é a ordem de reter a graça, senão a demonstração de que é possível comprometê-la? Ou por que seríamos ordenados a reter aquilo que não se pode perder? Vale retomar aqui que muito do ensino acerca da graça tem como foco uma manifestação divina na qual não há ação humana. Se tal fosse verdadeiro, por que seríamos encorajados a nos aproximar do trono da graça, para então, somente então, ser socorridos por aquele que nele se assenta? Se a graça é unilateralmente divina, ninguém precisa se aproximar. A graça é que deveria nos procurar. Se ela fosse irresistível, como seria possível me separar dela? Ou mesmo cair da graça? Por que haveria a instrução de reter o que não precisa ser retido? O fato é que o trono da graça aguarda a devida interação e cooperação humana. Sem isso, a provisão divina para vencer não será desfrutada. Discorremos sobre a fé sem a porta de entrada na graça, Romanos 5:2. Mas, no tocante a isso, outra consideração necessária sobre a possibilidade de comprometer a afirmação da graça divina é que, se a esta se usufrui por fé e a fé pode ser perdida, Colossenses 1:23 e 1 Timóteo 1:19, por que deduzir o contrário da graça?
O propósito de tantas e recorrentes advertências sobre não comprometer a ação da graça divina não tem o propósito de nos desanimar. Pelo contrário, ao mostrar o valor da graça, bem como a necessidade de protegê-la, a Bíblia nos deixa uma posição privilegiada de poder honrar a obra divina e cooperar com Deus. Portanto, conclui-se que a graça, como força capacitadora para vencer a tentação e o pecado, deve ser tanto compreendida quanto buscada. Outros níveis de interação. A ideia de cooperação do homem com Deus pode ser constatada em vários aspectos da vida cristã. E para corroborar o conceito, trazemos outros exemplos. A interação humana com Deus por meio da obra do Espírito. Antes, mencionamos que o arrependimento é uma manifestação da bondade de Deus para com os homens. Romanos 2,4. No entanto, convém entender como essa oferta divina é estendida à humanidade. Como? Por meio da ação do Espírito de Deus. Cristo, ao ensinar sobre a vinda desse bendito ajudador, previu a seus discípulos: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. João 16:8. Logo, é indiscutível o papel que ele tem de conduzir o pecador ao convencimento de sua condição. Contudo, é importante questionar: tem o Espírito Santo uma ação irreversível no íntimo do homem? A resposta é não. Estevão, pregando antes de ser executado, afirmou aos seus ouvintes: sempre resistem ao Espírito Santo. Atos 7:51. Reparemos que as Escrituras também se referem ao Espírito Santo como o Espírito da graça. Hebreus 10:29. Portanto, se é possível resistir ao próprio Espírito da graça, também é possível resistir à graça que ele expressa. Além disso, a Bíblia aborda a possibilidade de resistir ao Espírito de Deus em diversos textos. Observemos o protesto divino anterior ao dilúvio, quando o próprio Deus declarou: por causa da perversidade do homem, meu espírito não permanecerá nele para sempre. Gênesis 6:3. Foi esse mesmo momento que, além de determinar o juízo do dilúvio sobre toda a humanidade, o Senhor também diminuiu a duração da vida do homem, que até então chegava a quase 1000 anos de idade. Ele só viverá 120 anos. Qual é o motivo dado para um tempo menor de vida? Trata-se justamente da não correspondência do homem com a obra do Espírito Santo. Aliás, tal juízo só foi decretado nos dias de Noé, após a recusa ao arrependimento, dado este que não é mera dedução lógica, mas parte do registro neotestamentário. 1 Pedro 3:20. Paulo, descrevendo aos Tessalonicenses, adverte: não apaguem o espírito. 1 Tessalonicenses 5:19. Qual é o significado da exortação apostólica? A palavra grega utilizada nos escritos é esbenumi, cujo significado é extinguir, apagar, ser apagado, está relacionado com o fogo ou coisas no fogo, e em sentido metafórico significa sufocar, suprimir, abafar. Diante disso, questionamos se é possível extinguir o Espírito Santo no sentido de sua existência. É equívoco que não. Logo, conclui-se que o termo apagar é aplicado quanto à influência divina. Embora o homem não possa extinguir a existência da pessoa do Espírito Santo, pode, com toda certeza, apagar sua ação, ao não corresponder a ele. A obra do Espírito Santo, semelhante à do fogo, precisa ser alimentada para que não se extingua. Esse combustível nada mais é do que a interação humana. Consideremos essa mesma verdade de outro prisma. Falando sobre a limitação humana e o auxílio divino, Paulo aponta aos santos de Roma uma peculiaridade da obra do Espírito. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. A palavra traduzida por ajuda ou assistência no grego é sunantin lambanomai, cujo significado, de acordo com James Strong, é
trabalhar junto com, lutar para obter algo juntamente com, ajudar a obter, trabalhar lado a lado com alguém. O Dr. T.J. McCrossan, famoso professor de grego, comentou a palavra traduzida por assist em seu livro Bodily Healing and the Atonement, a cura do corpo e a expiação. Observe bem a tradução para assistir, sunanti lambanomai, que vem de sun, junto com, ante, contra, e lambano, eu tomo o controle de. Essa palavra, portanto, significa responsabilizar-se contra, juntamente com. Alguns também apontam a ideia da palavra lambano com o significado de agarrar, pegar firme. O dicionário Vini define o significado dessa palavra como agarrar no lado para ajudar. Tal expressão cabe bem na hipótese de alguém que auxilia outro a carregar algo pesado. Por exemplo, um piano. É literalmente pegar a outra ponta do peso, o que refere, na verdade, um trabalho em sociedade. Descreve o tipo de ajuda que é feito em parceria, não em caráter de substituição. Ou seja, o conceito aponta mais uma vez para uma interação entre Deus e o homem. O Espírito Santo não fará nada sozinho, em nosso lugar. Tampouco poderemos lidar com as fraquezas sozinhos, sem a ajuda dele. Isso é cooperação. É sinergismo, não monergismo. Se discutirmos especialmente dentro da obra do Espírito Santo a questão dos dons espirituais, novamente constataremos a presença da interação entre Deus e a humanidade. Se, por um lado, as Escrituras atestam que o Espírito Santo é quem distribui seus dons como quer, 1 Coríntios 12, 11, por outro lado, também somos desafiados, da nossa parte, a buscar os melhores dons, 1 Coríntios 12, 31. Paulo adverte o discípulo Timóteo com palavras que evidenciam a responsabilidade humana no exercício dos dons. Não negligencie o dom que foi dado a vocês. 1 Timóteo 4,14. A palavra traduzida por dom nesse texto é a mesma usada na primeira epístola aos Coríntios, e o contexto, como se pressupõe, está relacionado com os dons espirituais, porque o apóstolo fala de uma transferência que se deu por profecia e imposição de mão. A manifestação é de quem? Do Espírito Santo. Então, por que Paulo fala a Timóteo para que não seja negligente? Porque a manifestação do Espírito é, em essência, uma interação entre o homem e Deus. A inspiração é divina, a execução é humana. Por isso, a definição de profecia dada pelo apóstolo é de alguém que fala pelo Espírito de Deus. 1 Coríntios 12, 3. Quem fala? A pessoa. De quem procede aquilo que é falado? Do Espírito Santo. Uma nova exortação do apóstolo a seu filho na fé, dessa vez, na segunda carta de Paulo a Timóteo, confirma a evidência de interação já apresentada. Te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti. 2 Timóteo 1:6. Mais uma vez, a palavra dom é a mesma usada para dons espirituais. E o contexto do recebimento do dom por imposição de mão se repete. A palavra reavives, em outras versões bíblicas, foi traduzida por desperte ou manter viva a chama. O que isso quer dizer? Que se um dom espiritual vem a minguar, a responsabilidade não é divina, mas sim humana. Paulo não disse a Timóteo que pedisse a Deus que o dom fosse reavivado. Ele responsabilizou Timóteo para que ele mesmo o fizesse. A mesma lição da interpretação do homem com o Espírito Santo pode ser vista na figura que nos é apresentada na visão que o profeta Ezequiel recebeu de Deus. O homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi águas saindo debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora,
pela porta norte e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pelas águas, que batia nos tornozelos. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pelas águas, que chegava aos joelhos. Mediu mais 500 metros e levou-me pela água, que batia na cintura. Mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ezequiel 47, verso 1 ao 5. Primeiro, temos que reconhecer que esse rio emana do próprio Deus. Ele faz coisas que só Deus poderia fazer. Por onde passa, tudo volta a viver, incluindo o Mar Morto, cujas águas ficaram saudáveis e produziram toda sorte de enxame de peixes. Ezequiel 47, verso 8 ao 9. No simbolismo do próprio livro, o rio fala da restauração de Israel e do novo tempo que viria sobre eles. Isso também aponta para o fato de que o rio representa a ação e o mover de Deus em favor de seu povo. O livro de Salmos nos revela que há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Salmos 46:4. Esse rio nunca esteve no santuário de forma literal, mas é simbólico e fala da ação do Espírito Santo no lugar da manifestação da presença de Deus. Outra coisa a ser observada é que no texto de Ezequiel vemos que o rio sai do templo, mas na analogia com esse texto, em Apocalipse, o apóstolo João declara: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse 22:1. Sabemos que se trata de uma alusão ao texto de Ezequiel, porque João continua: no meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que frutificava 12 vezes por ano, uma vez por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Ezequiel, por sua vez, registrou árvores às margens do rio. Seus frutos serviriam de comida, suas folhas de remédio. Na visão, não é o rio que faz qualquer movimento em direção ao profeta. O profeta é que tem de entrar no rio. Há muitos cristãos esperando um avivamento ilusório que não chegará, sonhando com o dia que haverá uma espécie de enchente espiritual por meio da qual o rio inundará a vida de cada um. Contudo, deveriam entender que o rio é que está aguardando que eles tomem a decisão de entrar nas águas. Outro fato que se percebe quanto ao rio de Deus é que, quanto mais se entra nele, mais fundo fica. O que aprendemos disso? Se quem conduzia o profeta não permitiu que aquela medição parasse nos primeiros 3 estágios, águas no tornozelo, no joelho e na cintura, é porque não era o momento de parar. Se a medição não prosseguiu até que se atravessasse o rio, é porque esse também não era o propósito. Até onde foi a medição? Até as águas profundas. Por quê? Porque esse é o nosso alvo, o nosso destino. Enquanto estamos com as águas no tornozelo, no joelho ou mesmo na cintura e ainda tocamos o fundo do rio, estamos no controle e decidimos em que direção caminhamos. No entanto, quando chegamos às águas profundas e já não dá mais pé, aí é que o rio passa a estar no controle e nos conduz. É necessário entender essa dinâmica de interação com o Espírito Santo. Ser cheio do Espírito, terminologia bíblica conhecida, não quer dizer ter mais dele do que tínhamos, até porque, como está escrito, porque ele dá o Espírito sem limitações. João 3,34. Ser cheio do Espírito significa que ele tem mais de nós do que tinha. O termo cheio não foi usado para ser referido meramente à medida, mas a algo plenamente preenchido, tomado por completo. Portanto, quanto mais nos rendemos ao Espírito Santo, quanto mais fundo entramos no rio, quanto mais controle cedemos, maior é o domínio dele e a sua influência sobre a nossa vida.
Podemos perceber vários aspectos da questionável interação entre o homem e o Espírito de Deus no exemplo bíblico. Contudo, ainda há mais a ser considerado. O que dizer das nossas atitudes contrárias ao do Espírito Santo? Ainda que não foquemos as questões mais graves, como a blasfêmia contra o Espírito Santo, Mateus 12:31, e o insulto ou ultrajo ao Espírito da Graça, Hebreus 10:29, ambas menções de pecado sem perdão, ainda temos que lidar com a real possibilidade de entristecer o Espírito Santo, Efésios 4:30. Essa é uma questão tratada nas Escrituras e de responsabilidade humana. Contudo, a consequência do nosso ato afetará a ação divina na nossa vida. A exemplo disso, averiguemos que os israelitas na Antiga Aliança se revoltaram e entristeceram o Espírito Santo. Por isso, ele se tornou inimigo deles e lutou pessoalmente contra eles. Isaías 63:10. Tiago também nos adverte da possibilidade de deixarmos o Espírito Santo enciumado em virtude de uma amizade cultivada com o mundo, o que representa inimizade com Deus. Tiago 4, verso 4 e 5. Novamente, a ação humana provoca uma reação divina. A consequência não depende de Deus, que estabeleceu o princípio, mas do homem, quando escolheu ou não obedecer ao princípio divino. O propósito aqui não é mudar o assunto da graça para a pneumologia, a doutrina do Espírito Santo, mas destacar que não importa se falamos de salvação, graça, fé ou obras do Espírito Santo. O elemento comum nas Escrituras, quando tratamos de qualquer um desses assuntos, é a interação entre o homem e Deus. É possível experimentar mais graça? Por que Paulo começa e termina suas epístolas desejando graça aos santos? Seria apenas para demonstrar que se trata de mera decisão divina, unilateral, ou para lembrar que precisamos dela e assim produzir algum tipo de resposta em nós? Parece-nos bem evidente qual é a razão. Basta conectar isso com o restante do ensino bíblico sobre a graça que encontramos nas Escrituras. O apóstolo Pedro declarou: "Eu escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus." 1 Pedro 5,12. Se a ação da graça fosse um ato unilateral da parte de Deus, por que exortar os irmãos a ficarem firmes na graça? A própria exortação não sugere que a firmeza pode ser comprometida? Paulo também fez semelhante afirmação a Timóteo. "Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus." 2 Timóteo 2:1. Se o fortalecimento na graça depende unicamente e exclusivamente de Deus, qual seria o propósito de tal declaração? Por que o imperativo seria dirigido ao homem? É fato que se pode crescer na graça, como registrado no Evangelho de Lucas. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Lucas 2:52. Se assim não fosse, por que Pedro também teria escrito: "Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo." 2 Pedro 3:18. Todas essas ações, ativas, positivas, mostram que o homem é responsabilizado por Deus tanto para entrar na graça como para crescer nela. Da mesma forma, é fundamental entender, como já vimos, que é possível sabotar a ação da graça divina. Não que o Senhor interrompa, por sua parte, o fluxo da graça. Antes, sem dúvida, somos nós que podemos comprometer o processo e a nossa parte nessa interação. Por essa razão, também há exortações que nos previnem quanto ao comportamento passivo e negativo de não interagir corretamente com a graça. Vimos que a palavra de Deus revela ser possível crescer na graça. No entanto, é importante questionar como podemos experimentar isso. Paulo também falou acerca deste crescimento. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça multiplique-se, tornando abundante as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. 2 Coríntios 4:15. A palavra traduzida por multiplicar-se é pleonasmo, que significa superabundar, existir em abundância, crescer, ser aumentado, fazer crescer.
Algumas versões modernas, as chamadas traduções por equivalência dinâmica, não pela literalidade, interpretam essa palavra como se indicasse mais pessoas sendo salvas. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graça para a glória de Deus. Eu não ousaria eliminar essa possibilidade. Contudo, sem prestar a devida atenção nos demais textos bíblicos que trataram do crescimento da graça, podemos deduzir que o único crescimento possível seja o de pessoas alcançadas por ela, não o aumento da própria graça. A verdade é que os demais textos apontam na direção que estamos abordando. É possível crescer na graça. Quando o apóstolo João escreveu que todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, João 1,16, referia-se à progressividade da graça, assim como Paulo, ao usar a expressão a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, Romanos 1,17, referindo-se à progressividade da fé. O conceito do crescimento da graça também é visto na afirmação de João. Se não fosse possível ter mais graça divina, o que significaria então esse crescimento? Se respondermos o que significa a graça ter mais de nós, então, no mínimo, chegaremos à conclusão de que não estamos interagindo com ela como deveríamos. Contudo, se entendermos como afirmamos que a graça não somente age, como também reage à nossa fé e atitude, então poderemos nos fortalecer voluntariamente nessa graça, como Paulo orientou Timóteo em 2 Timóteo 2:1. Eu diria ainda que, assim como Martinho Lutero, a antiga verdade da justificação pela fé foi resgatada semelhantemente em John Wesley. O entendimento correto da interação com a graça de Deus foi restituído à igreja. Esse gigante da fé afirmou: desde o momento em que somos justificados, pode haver uma santificação gradual em crescimento na graça, um avanço diário no conhecimento e no amor de Deus. A verdade é que quanto mais insuficientes nos vemos e quanto mais dependemos de Deus, mais graça poderá ser experimentada. Quanto menos soberba e mais humildade, mais expostos estaremos ao fluxo da graça divina. Quanto maior a fé em Cristo, mais profundamente adentraremos os terrenos da graça. Quanto mais nos aproximamos do trono da graça, mais socorro e misericórdia poderão ser experimentados. Se a graça é capacitadora divina, até mesmo para o ministério, é possível ir além daquilo que já alcançamos? Creio que sim, porque além do conceito recorrente da progressividade na vida em Deus, podemos crescer na graça capacitadora em todas as áreas. Por mais paradoxal que soe, devemos nos esforçar para crescer na graça. Russell Shedd atesta: pelo fato de sermos seres inteligentes, criados à imagem de Deus, capazes de decidir e agir com volição própria, concluímos que tanto a apatia morta como a ação independente não nos conduz à santidade. Os dois trilhos nos quais o trem da glória caminha devem ser dependência da graça de Deus, acompanhada por confiança no seu soberano poder. E 2. Submissão à orientação. Toda altivez, rebeldia e autoconfiança são incompatíveis com a graça de nosso Senhor. Mas a inércia sem interação ou ação também não vencem a corrida para a santidade. Concluo com as palavras de Dallas Willard: devemos parar de usar o fato de não podermos merecer a graça, quer para justificação, quer para santificação, como desculpa para não nos envolvermos energeticamente na busca para receber graça. Uma vez que fomos encontrados por Deus, passamos a buscar uma vida cada vez mais plena nele. Graça é o oposto de mérito e não de esforço.